Todo mundo que a gente vai primeiro vai tocar nos pontos, eles vão falar. E aí depois a gente abre para perguntas, para a gente não se perder muito, que a gente sempre passa do horário, embora a gente tenha estendido o horário dessa vez. E quando alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão para a gente levar o microfone, porque senão quem está vendo na internet não ouve a pergunta. Aí fica o contrário do livro. O livro tem perguntas sem respostas e a gente vai ter respostas sem perguntas. Então a gente vai tentar fazer aqui. Primeiro eu vou apresentar a Aline, é escritora e ilustradora, Aline Valek. Eu vou colar aqui, porque eu não lembro tudo. Ela é autora do romance Águas Vivas Não Sabem de Si, está aqui, bela capa, gente. E que foi publicado pelo Selo Fantástica, da Rocco. Ela tem contos publicados em coletâneas em revistas, como a Super Interessante. Tem 2 e-books de contos publicados e é criadora de uma zine, que eu vi no seu Instagram, que você está parando, que se chama Bobagens Imperdíveis. Tá um hiato temporário, então a gente vai cobrar no Instagram para ela voltar. E o Felipe é autor de livros de fantasia e roteirista de quadrinhos. Seus primeiros romances foram os da saga O Legado Folclórico, que une mitologia brasileira com o mundo de videogames. Foi indicado ao Prêmio Jabuti pela HQ Savana de Pedra. Ordem Vermelha e está aqui também, Filhos da Degradação, é o seu livro de estreia na editora Intrínseca. Então, a gente vai começar. Jorge, vocês já sabem, e eu sou eu. Então, a gente vai começar com... Primeiro, a opinião de cada um sobre o filme, o livro e o filme. Vamos começar falando do livro, a opinião de vocês sobre o livro, uma opinião geral. Se vocês quiserem, ao mesmo tempo, já fazerem comparações com o filme, a gente já vai fazendo para deixar a galera pronta para criticar depois. Gente, bom dia. Obrigada pelo convite. Primeiro, até eu li o livro... por ser convidada, eu já tinha visto o filme. Eu comecei vendo o filme e comecei errado. E quando eu vi o filme, eu achei ok, história interessante. Já vi umas características que tinham a ver com Lovecraft, que me agrada, esse tipo de história. Mas quando eu li o livro, primeiro que eu fui sugada, fui absorvida, pela área X. E eu vi o quanto... Primeiro, são 2 histórias completamente diferentes, é o que você falou, é um inspirado por. Mas se a gente for pensar que são 2 histórias completamente diferentes e colocar uma do lado da outra, a do livro é superior em muitos sentidos. Assim. Então, eu acho que não tem como eu só falar do livro sem antes falar da minha percepção do filme. Porque quando eu comecei a ler o livro e a gente... entra na perspectiva da personagem, que é a bióloga, e no filme ela tem nome, o que eu acho que também foge um pouco do que é a proposta da história. E eu fui percebendo que era uma coisa muito de um terror psicológico, de um suspense, do silêncio e das coisas inexplicáveis, mas como o fio condutor para o que é o terror. Enquanto no filme... a violência está muito presente. Não sei se claro, é uma característica do formato do audiovisual ter que ter coisas chocantes, ter que ter sustinho, porque senão é um filme chato, cabeça demais, não consigo. Então, eu acho que o filme, até por ser um investimento, tem uma questão mercadológica, tem que atrair o público, ainda mais porque é da Netflix, então ela já tem ali um público em mente, eu acho, quando produz o filme. Então, ela fez todas essas adaptações, desfigurou a história no sentido de alcançar aquele público. Se for para levar o público para ler o livro, eu acho que está no lucro, quem for levado ao livro por conta do filme. Mas o que o filme me chamou a atenção negativamente quando eu li o livro foi essa necessidade de usar a violência. Tudo que... Primeiro... No livro, nós temos a bióloga. No filme, ela é uma militar / médica. Tem que ser militar, porque ela tem que ter uma metralhadora na mão. Aí o principal questionamento que isso me levou nós temos um livro protagonizado por... Não só protagonizado, vamos falar, é um filme, uma história com personagens mulheres, cada uma numa área científica. No filme, também temos personagens mulheres, mas, para mostrar que são mulheres fortes, vamos pôr uma metralhadora na mão dela. Por que a gente precisa pôr uma arma na mão das mulheres
para parecer que são mulheres fortes? Ou ainda, por que a gente tem que pôr metralhadoras ou armas na mão dos homens para eles serem também homens fortes? Por que a força e o poder estão relacionados necessariamente à violência? Então, tudo no filme a violência conduz o filme no sentido de ter aquele javali enorme, que tem aquela cena de dilacerar pessoas, é muito gráfico, né? Muito sangue, muito esses ataques violentos, enquanto no livro tem algumas partes em que ela tem um trecho que ela até fala: a minha arma pesava na cintura como um peso desnecessário. Aquilo me pareceu tão ridículo quanto a palavra mostra. Isso eu achei assim de arrepiar, assustador. Imagina você estar numa situação em que uma arma é ridícula, porque não vai te servir de nada, né? Então, o livro ele trabalha no terror um pouco além do que a gente está acostumado a entender como terror, que é o sustinho, que é o sangue, a violência, o medo de morrer. Ela explora uns medos que a gente ainda não é nem capaz de alcançar ainda com as palavras, o que tem muito a ver também com o que o Lovecraft meio que inaugurou, fortaleceu com os contos dele. Então, acho que para início... Felipe? Bom dia a todo mundo, bom dia novamente. Legal ver todo mundo no sábado de manhã, assim, tipo, falando sobre livros. Agora não é mais de manhã, né? Mas, enfim. Foi muito engraçado. Quando o Jorge entrou em contato comigo, eu estava na metade do livro. Eu achei muito... Falei, não, então vamos lá, lógico. Tipo, eu tô com as coisas tão frescas. Minha memória é uma droga e está tudo tão fresco na cabeça que eu falei, vamos lá. Eu acabei alguns dias depois e eu fiquei muito impressionado com o livro. Eu gostei demais. Eu queria há muito tempo ler. Eu já tinha lido algumas outras coisas do Vandermeer. Eu gosto muito da Situação, aquela novela dele que saiu aqui pela Tarja Editorial. Mas é uma outra vibe, é uma outra pegada. E eu gostei demais. E já fazendo ali já que a gente começou a falar um pouco do filme, essa coisa da arma perfeita que você disse, Aline, porque acho que a coisa mais perigosa ali no livro são as palavras e o silêncio. As palavras ali as palavras são armas ali de fato, né? O que eu senti muita falta no filme, o lance da hipnose, das palavras ali que dão um gatilho. Aquilo para mim foi uma das coisas mais que alterou o clima. Tava legal. Eu acho que o começo o Vandermeer faz isso muito bem, assim como ele prega no Wonderbook. Ele sempre, eu acho que os começos das coisas dele são sempre muito envolventes. E estava tudo muito legal no livro, até quando a primeira vez que você tem ele coloca essa sugestão aí de hipnose e tal, que eu falei, caramba, a coisa então é mais bizarra do que eu pensava, e aí tudo começa a piorar no bom sentido. E piorar para ela no bom sentido para mim, né? Porque para elas ali, eu como leitor, mas nossa, não, que coisa horrível. E é isso, uma arma ali é inútil. O que isso vai fazer? Você está num ambiente que é teu inimigo, não sei, ele é simplesmente natureza. A natureza não dá para você classificar como bem ou mal, né? E é uma natureza ali que está em mutação. Essa coisa também do El não é um romance de limiar, né? A gente conhece o romance de limiar como sempre... quando a gente fala que as histórias têm ali seu limiar, seu portal, a gente está sempre falando sobre, às vezes, remetendo à jornada do herói, algumas coisas do tipo, mas não, ele é de limiar porque ele tá entre duas coisas sempre. As coisas são e não são. Ela está nesse ponto onde você não sabe dizer. Eu acho que o Aniquilação inteiro é sobre isso. Os animais são animais, mas também eles são ali talvez alguma coisa que evoluiu para isso, ou eles foram absorvidos, ou eles foram assimilados. Você está numa fronteira, o tempo todo fala de uma fronteira onde as coisas têm um pouco das leis biológicas que a gente conhece, mas também elas estão ali meio que um ambiente que está ignorando tudo que a gente conhece para evoluir como ele bem entende. Então, eu gosto muito dessa incerteza, dessa dualidade do livro. O que faltou no filme? Eu gosto muito, é um filme bonito de se olhar, é muito legal. Eu tenho um amigo, o Bruno, o Bruno Matangrano, comentou assim, cara, eu achei um pouco Pokémon para adultos, que tem ali vários bichinhos evoluindo e tal. Eu falei, nossa, foi longe. Mas... O Jorge definiu como árvores de Natal, né? Parecem árvores de Natal, árvores brilhantes, lindas, assim, mas...
E é bonito, eu gosto de árvores de Natal, eu sou o cara que não é cristão, mas eu adoro o Natal porque é bonito, então eu deixo a árvore de Natal às vezes até março, assim. Mas é porque é legal, é bonito de olhar. E é isso, né? Tem umas coisas que são bem os enfeites. Isso, então, pessoas de Natal. E aí, eu estava falando um pouco com o Jorge aqui antes de começar. Eu entendo a necessidade da indústria do audiovisual de dar nome às coisas, fazer como que a gente vai fazer um filme sem nome, não sei o que tal. Eu acho o filme que alavancou o diretor, o Ex Machina, tão legal que faltou um pouco daquela ousadia no. Eu não acho o Ex Machina tão transgressor assim. Eu acho que ele é uma história que, para quem lê ficção científica, está ali há muito tempo, mas levou para o cinema, eu acho que a ficção científica pura, assim, que tá faltando um pouco, né? Eu acho que ele não é nem de alto orçamento, assim, mas pô. A inteligência da história, né? Nesse sentido. E faltou um pouco, acho que dessa. Poxa, sabe, assim, mergulha um pouco mais nisso. Eu senti falta da hipnose. A psicóloga o tempo todo, a Jennifer Jason. Eu adoro a atriz, eu acho que nem ela não tá nem tão. Foi o maior desperdício de atriz da história do cinema. Ela é ótima e ela não tá bem. Ela não faz nada. Eu jurava que ela tá com aquela cara sempre de estou fazendo algo errado, eu falo devagar. Eu lembrei muito dela no filme do Tarantino, eu sempre achava que ela ia fazer alguma coisa, e aí ela acabou o filme, ela não fez nada. Ela é maravilhosa, e aí, o filme do Tarantino é tudo isso, né? Você fica assim... Ela vai fazer alguma coisa, acabou a aniquilação, ela não fez nada, pagaram um cachê e acabou, tchau. Acho que foi o cachê mais fácil que ela recebeu. Nossa, foi. E ela tá muito plástica, né? Assim, ela tá muito travadona, assim, tal, e aí... Meio de borracha, né? E ela é tão boa, assim, é um desperdício de atriz. E eu falei, tá, se isso for só para deixar, assim, pra mostrar, olha, você está escondendo algo, mas não, ela não tá hipnotizando ninguém, que pena. Então, assim, eu fiquei muito triste. Mas, num primeiro momento, eu achei legal o fato dela ser militar, que eu falei, legal, mas aí depois eu realmente falei, mas no que acrescenta ela ser militar aqui, sabe? Eu lembro muito de um exemplo ridículo, pode ser uma frase tipo choque de cultura agora, mas assim, eu lembro muito de Predador, que é um dos melhores filmes da minha infância. O primeirão, que é Schwarzenegger numa selva com um bicho que você não sabe o que é. E eu gosto muito daquela coisa ainda quando você só vê aquela visão térmica do Predador, você não sabe como ele é ainda. Ele é mais assustador enquanto você não mostra, né? Assim, tal. Depois ele tem uns rasta, assim, tudo, você fica legal, é bonito o visu, tudo, mas... aí você vê que ele parece um humano, né? Enquanto ele ainda é só uma forma te enxergando entre as árvores, é uma coisa... E o Aniquilação passa um pouco disso, né? Assim, até eu acho que as cores da visão térmica, eles usaram muito na parte da selva, assim, né? No filme. E eu gosto muito desse paralelo, que talvez eu tenha feito. Mas, por que eu falei de Predador? Não lembro. Mas tinha alguma coisa ali... O Schwarzenegger... Hã? Isso, o fato de ser militar. E aí eu lembrei de Schwarzenegger, Natalie Portman. Então, Igualzinho. Igual. Atuação também. A atuação é a mesma. Atuação também é a coisa. Mas o fato... o Schwarzenegger percebe no Predador que armas não adiantam. Assim, chega uma hora que ele já jogou todo o arsenal em cima do bicho, ele já... E não, lá eles estão... No Aniquilação eles estão muito preocupados com a munição. Por isso que eu gosto do personagem da Tessa Thompson. Ela fala assim, gente, não vou lutar contra isso, sabe? Assim, eu estava falando até com umas amigas, talvez eu fosse a Tessa Thompson naquele meio, eu falo assim, não, gente, eu tô aqui já com o histórico dela ali que ela deixa a gente entrever, eu vou me assimilar e pronto, sabe? Eu acho uma das cenas mais bonitas do filme aquelas quando ela sai, ela vai correndo, a Natalie Portman vai correndo atrás dela e você tem aquelas pessoas já transformando pessoas árvores de Natal. Pessoas árvores de Natal. E eu acho muito bonito aquilo. É um momento que o filme fez bem, né? Assim, mas eu senti falta muito dos momentos de silêncio que para mim são os mais bonitos. E isso que você falou, que o livro é muito a ameaça, é muito as palavras ou o silêncio, isso está me fazendo pensar agora em como o livro ele exalta a própria linguagem e a própria literatura. Primeiro, porque o registro
é um registro escrito, todos os participantes da expedição escreviam os diários. Então, é tudo na linguagem escrita. O rastejador que escrevia aqueles versos, né, aqueles versos enigmáticos. E aqui tem um trecho que, quando a bióloga está vendo ela encontra o diário da psicóloga e ela fala assim: sobre mim, ela encontra, né, que a lista de sugestões hipnóticas que incluíam induzir paralisia, induzir aceitação e forçar a obediência, o que também é assustador, né? Uma palavra ser capaz de te matar, de te destruir ou de te controlar. E aí a psicóloga, né, ela tinha escrito sobre a bióloga o seguinte: o silêncio também é uma forma de violência. E a bióloga, muito esclarecedor, né, ela atribuía à bióloga esse silêncio, esse mistério que não podia ser sondado. Então, a própria bióloga, ela se funde, né, com esse ambiente, essa área X, nesse quesito de ser misteriosa, de ser fechada, de ser uma coisa a ser penetrada e ser entendida. Então, tanto o silêncio quanto as palavras, eu acho que são muito ponto-chave dessa narrativa. E aí eu comecei a pensar, escalando esse raciocínio, comecei a ver que o filme, na verdade, ele é, na verdade, bem fiel. Pera, vou explicar. Como o livro, ele exalta muito a linguagem escrita, principalmente, o filme, ele também exalta os recursos audiovisuais, tanto que na expedição do filme eles usam câmeras, eles não escrevem nada, né? Então, até o próprio filme usar dos recursos sonoros, dos recursos visuais, foi uma forma de adaptar esse sentimento do livro para o audiovisual. Ficou bom? Não ficou. Achamos um ponto positivo, gente. Mas eu acho que tem uma certa coerência. Eu queria até, um dos pontos que a gente colocou na discussão, queria até perguntar para vocês que escrevem, qual foi essa sensação? Quando eu li o Aniquilação, eu fui tragada para dentro do livro. Eu estava lendo o seu livro, tentando começar o seu, e eu tive que largar os dois e terminar o Aniquilação. Justo. A culpa é do Jeff. E aí, tanto que está o marcador do RuPaul aí guardadinho aí dentro, bonitinho e tal, eu não consegui evoluir. Eu fiquei parada nos livros e falei, tenho que terminar. E aí, para minha sorte, azar, teve a feira do livro da Unesp e eu fui atrás dos outros dois a preços módicos, R$19, gente. 50% de desconto. E aí eu queria perguntar essas duas coisas. Vocês falaram muito das personagens femininas, então, sobre essa diferença entre as personagens femininas, principalmente, eu me senti muito representada. E a gente teve muitas discussões no grupo de Telegram da Fantástica sobre as personagens femininas, de não ter essa necessidade de você ser uma mulher forte carregando armas, você é uma mulher forte, ponto. Não precisa explicar por quê. De não ter os nomes. Né? E me incomodou muito no filme quando eles trocaram as áreas de ciências dela. A bióloga e a psicóloga continuaram elas mesmas, mas eu fiquei pensando, por que precisa ter uma física? Cadê a topógrafa? Por que tinha que ter uma mulher que ela não tinha área de ciência nenhuma e ela era a fortuna, mas ela não era inteligente, sabe? Eu sou fortuna, mas eu sou burra. Isso me incomodou muito. Então, essa questão das personagens no livro e no filme, e o que vocês tocaram agora das tensões, que, como vocês escrevem, como essa construção do ambiente, do mundo, da atmosfera, para criar essa tensão que existe no livro e que eu acho que no filme não existiu nenhuma. Para mim, era só sustinho. Primeiro, falar sobre personagem feminina me parece um pouco redundante, porque os personagens desse livro são todas mulheres. Então, assim, tem um marido, ele é paisagem no filme, tanto quanto a área X. Então, assim, personagens. Isso que você falou da especialização delas terem sido trocadas. Pareceu que teve que dar uma autoridade quando ela falou que ela era física do lugar tal, quando ela era médica de tal faculdade fodona nos Estados Unidos. Tinha que dar uma autoridade que no livro não existia. Ela é bióloga. Eu acho que busca uma coisa, grupo de RPG. Temos que ter o cientista foda, tem que ter o mago, tem que ter o ladino. O filme é isso. E a moça sem profissão científica era o anão, praticamente. Exato. Do D&D. Em modo berserk sempre, né? Só destruir. Exato. Então, acho que o audiovisual ele vai nos atalhos, assim, né? Para o que já está no subconsciente das pessoas, no inconsciente das pessoas, vou acessar isso aqui mais rápido. Enquanto no livro tem uma bióloga, né? Tem uma topóloga, tem uma linguista. Quem que vai pensar em chamar uma linguista para uma... Tudo bem que ela não vai para a expedição, né? Bom para ela. Mas...
Quem pensa em chamar uma linguista, gente? Coitados linguistas, coitados historiadores, estão precisando de aventuras, sejam convidados para aventuras, sabe? Não para morrer no floresta. Exato. Então, a representação das personagens. Também eu acho que cabe fazer um paralelo com o filme agora, porque no filme, o que eu não gostei é como a personagem é sempre... Ela é apresentada através de outros homens. Ela é apresentada através do marido e através do amante, que eu nem lembro se no livro chega a mencionar. Amante não, né? nenhum no livro. E ela é apresentada através da mulher do cara que foi na expedição, e aí chegam os homens misteriosos e levam o homem dela, e ela vai e tenta salvar, porque ela está ali pelo homem dela. Então, põe a mulher, a motivação principal da mulher é o homem. E no livro eu já senti o oposto. Primeiro porque ela é apresentada pela própria área de interesse dela. Antes de falar do marido dela, páginas antes, ela fala da piscina, que essa cena é incrível e já constrói a personagem Coisa só linda, né? de mostrar o interesse dela quando ela era criança. E eu achei isso incrível. E só depois ela fala de marido. Então, quando você falou aqui agora do romance, da busca, eu meio que discordo, porque eu acho que ela quer usar isso como pretexto de algo. O meu marido... Ela está cagando pro marido. Ela está cagando. Uma pessoa que tem aquela paixão pela biologia e pelos seres vivos, e que, em um momento, ela fala assim, eu tenho um pouco de desprezo por quem conversa com animais, por quem antropomorfiza animais. Eu me senti muito afetada, porque eu converso com meu cachorro. Eu olhei para eles assim... Então, ela tem uma paixão incrível por aquilo, e isso deveria bastar para motivar uma personagem. Por que tem que ter um romance, uma busca, alguma coisa do tipo? Então, o livro, eu acho, assim, pelo menos pelo primeiro, porque eu não li os outros, ele deixa dúbio se é pelo marido ou não, mas eu gosto de acreditar que não. Porque eu acho que ela vai... eu queria... Quando ela fala que o marido dela... Pode falar de coisas do final que acontece? Pode, né? Spoilers. Do livro todo mundo leu. Acho que... Tá. Coisas do... quando o marido ele sai num barco à deriva, né, para fugir da ilha, não sabe se ele consegue, se ele não consegue, e ela quer seguir o rumo do marido, e ela fala que... ela fala, eu gostaria de estar aqui pela busca dele, mas eu sinto que ela deixa escapar o seguinte, eu queria ver tudo que ele viu. Então, ela não está interessada nele, ela está interessada em descobrir as coisas que ele poderia estar descobrindo. Então, eu acho que ela é uma aficionada pela ciência e pela descoberta, que foi o que levou ela até ali. Isso que a gente até conversou com o Jorge antes, sobre essa caracterização também da mulher como cientista, que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito pouco em literatura, e que no livro se perdeu por ela, no filme se perdeu quando ela virou militar, né? E aí você perde a ciência. Bom, personagens femininas, vocês falaram tudo, claro. O ambiente. O ambiente todo. Você que escreve, fantasia principalmente, que tem o ambiente tem uma grande importância. Eu fiquei, assim como eu vi muito paralelo ali com o livro da Aline, eu comecei agora a reler o livro da Aline, e eu senti assim, em alguns momentos, falando assim, caramba, parece que tem muito a ver, tem muito em comum, é muito bacana. Eu acho que a maneira como a Aline vai se diluindo no oceano vai parecer uma coisa pensada para falar, mas não, é realmente isso, assim, é o ambiente contando a história, às vezes, sabe, por mais que esteja ali a narrativa direcionada aos personagens, eu acho que tem essa coisa muito similar com Aniquilação. E eu fiquei muito feliz de ver essa coisa do ambiente, desse limiar que está ali no não é, porque eu fiz muito disso na Ordem Vermelha, ali com a cidade que foi criada ali que chama Unterak, ela está entre um pântano e um deserto, ela está bem nessa divisa. Na borda. Isso, e ela está à sombra de uma montanha, então ela tem um pântano para o sul, tem um deserto para o norte, e a cidade está ali bem no meio, que possibilitou essa cidade a continuar existindo, até pelos dois climas ali lutando para ver qual que
sobressai. E de início rolou uma grande dúvida se isso seria possível mesmo, né? Um deserto, um pântano e ali onde que começa um e termina outro, e eu encontrei sim, tá? Eu não inventei, eu consultei biólogos para isso também e geopessoas também que me ajudaram bastante com isso. Enfim, é tudo muito. Essa parte da piscina, ela é tão bonita, e só que o que me arrebatou ainda, tava tudo. Eu falei assim, nossa, eu entendo ela, sabe? Essa coisa o carinho com que ela fala da piscina, como que era a fuga dali dos pais dela, que estavam sempre. Eu acho que a mãe dela se drogava, eu não lembro, era isso. Era alcoólatra, e o pai. Meio viciado em jogo, alguma coisa assim. Tinha umas coisas assim. Isso. Eu não lembrava quem fazia o quê. Mas quando ela fala que ela se mudou, mas ela tem medo de saber o que aconteceu com a casa, porque ela tem medo que alguém tenha limpado a piscina. Isso para mim bateu tipo, porque ela tem um medo da mudança, e é tudo sobre o que se trata ali a área X. As coisas mudam o tempo inteiro, né? Ela é durona, ela tem aquela coisa, ela não é, o marido até tem aquela coisa nossa, como ela é fria, assim, ele passa uma sensação, mas aquilo é ela, e ela, na real, ela tem muito medo de mudar, né? E é engraçado porque ele acaba dizendo, antes ela diz que foi o que o atraiu para ela ser fechada, e depois isso começa a ser um problema no relacionamento. Isso é tão humano, assim, sabe? Porque fala, poxa, não aguento mais falar só sobre o meio em que eu trabalho. Eu quero casar com alguém que não seja da área. Aí, lindo, depois de 5 anos você está assim, caramba, não tem nada em comum comigo, por que eu tô... sabe? É uma... Passa... É uma ficção científica... no antropoceno, com horror e tudo, mas é tão singelo, acho que esses momentos assim. E eu esqueci o que eu ia falar em seguida, mas estava ligado com isso. Eu detestei no filme O Amante. Eu não vi por quê. Eu fiquei... Eu acho que ela até poderia ter ido atrás do marido, porque não é o que acontece no livro, né? No livro, dando spoilers, né? No livro, o marido, para ela, já morreu, né? Ela acha que o marido morreu. E no filme ele ainda está naquela coisa de estar doente. E ela até poderia ter se sacrificado no filme pelo marido, porque o marido está doente. Mas o amante foi totalmente desnecessário. Duas coisas. Colocar um sentimento de culpa. Eu vou tentar salvar meu marido porque eu estive traindo ele esse tempo todo. E o outro, inserir cenas de sexo, que também é necessária para um bom audiovisual. Como você vai fazer um filme sem a Natalie Portman tirar a roupa? Então, você tem que voltar. E, assim, uma coisa que eu gosto no livro são as partes dela criança e crescendo e estudando, e não tem no filme. Tem as partes do amante, que não existe. Então, umas coisas que não definem a personalidade dela, que eu acho que são essas partes que mostram que ela é realmente uma pessoa forte, né, resiliente e dedicada àquela profissão, né, que vai estudando e observando minuciosamente naquela piscina. Eu já detestei o fato dela ser professora, porque ela tem uma grande dificuldade de trabalhar em equipe no livro. Os trabalhos dela dão errado e, de repente, ela dá aulas. Eu falei, como assim ela dá aulas? Ela é médica e dá aula para as pessoas não faz, né? Aquela força dela psicológica de aguentar a área X e estudar, e eles não colocaram no filme, eles transformaram ela numa professora que trai o marido, sei lá, ou acha que trai. E aí eu senti, você me fale se isso faz sentido ou se eu estou muito louco, mas eu tô muito louco. Já começou, chegou assim, louco. Chegou aqui hoje, louco. Mas tem eu ia falar do conto. Tem um conto do Philip K. Dick que eu não lembro o nome, mas ele está adaptado agora no Electric Dreams. Quem assistiu Electric Dreams? É permitido spoiler de uma série onde ali, cada episódio... Pode. Tá, porque tem o episódio com Bryan Cranston. Que eu acho
baita ator, incrível, e ele está sendo o diretor executivo do Electric Dreams também. Ele ama Philip K. Dick. E aí ele tem um episódio onde a Terra está colapsando e no conto é um pouco diferente, onde eles fazem missões para ir buscar um elemento em outro planeta que é necessário para fazer a Terra ir subsistindo. E você vê que ele é um marido escrotaço. Ele é um general, a esposa dele ela é alguma coisa também do exército de alta patente, mas de mais estratégia. E ele está sendo homenageado porque ele voltou do planeta lá para coletar recursos e sobreviveu. E várias pessoas morreram e ele está recebendo uma medalha. E aí citam, isso na série, tá? Aí citam que a missão não teria sido possível sem a colaboração da esposa, porque ela é uma estrategista. Mas assim, ela não está lá recebendo a medalha também, ela está ali porque ela colaborou com a coisa. E ele acha ruim, ele fala, estão tentando tirar o foco de mim. Ele está reclamando ainda porque citaram a esposa. E aí, quando eles voltam para casa, você vê que ele é abusivo e violento. Ele encosta ela na parede e tal, e você fala, desgraça. E aí, ele vai para uma nova missão e a tripulação inteira vai se perder, toda a tripulação, e esses seres do outro planeta onde eles pegam os recursos são seres sem forma física, e todo mundo ali está com grandes chances de morrer, e aí a esposa começa a pensar assim, talvez não seja tão ruim ele morrer. Só que ele volta. E aí ela fica naquela coisa assim, eu estou triste porque ele voltou, mas ao mesmo tempo, e ele volta, ele fica em coma, e quando ele acorda, ele está com um comportamento totalmente diferente. Ele está quase um ursinho Pooh, ele está dócil, ele está ele quer ficar perto dela, ele quer... E aí ela está meio com ojeriza, assim, por que ele está agora? Será que foi... Só que, na real, ele está possuído ali ele foi assimilado por uma das criaturas desse outro planeta. E vai rolar um tribunal para decidir se ele, na verdade, ele está ali com uma criatura desse outro planeta incubado ou não. E aí isso me lembra muito o personagem do marido do Oscar Isaac no filme, que ele está ali. É ele, mas não é. É a área X que meio que criou aquele reflexo ali dele. E o final do filme, eu achei muito o final desse conto. Que o final do conto é melhor do que o final desse episódio na série, mas assistam mesmo assim, que esse episódio é muito bacana. Onde tem um tribunal e todo mundo decide que ele não é mais o general, ele é o ser do outro planeta que está no corpo dele, e ele fala, eu não vou assumir que eu não sou eu mudei só meu comportamento, mas eu sou o fulano. E os caras falam, não é, a gente tem aqui provas, tal, você vai então ser executado. E aí a esposa se coloca no lugar, fala assim, não, eu posso, a minha palavra, é ele, eu sei que é ele, e ela consegue livrar ele ali da execução. E quando ela chega de volta em casa, ela fala, não é melhor a gente começar a se tratar pelos nossos verdadeiros nomes? Ele fala, você não saberia pronunciar. É muito bonito. Aí ela fala, aí ele faz assim, posso continuar te chamando de fulano? No conto ele fala, tudo bem, se isso te fizer, tudo que possa te fazer feliz. E o ser do outro planeta está mais preocupado em fazer ela feliz do que ele realmente se apaixona por ela. É muito bonito. Inclusive vindo do K. Dick, né, que tem muito... Muitos problemas com mulheres. Ele tem problemas com mulheres e assim, tudo, você fala assim, uau, né? Mas às vezes a pessoa acerta com algumas coisas. E eu senti isso no final, uma coisa de... Eu sei que não é você, mas... Sei lá, eu acho, no final do filme, né? Eu sei que não é você, mas a gente está aqui junto, sabe? Eu talvez esteja muito louco, como eu disse, mas eu achei que fui bem inspirado nesse conto. Eu vou lembrar o nome depois, muito depois, provavelmente amanhã, depois de amanhã. Foi no grupo. Isso, a gente... Mas... Eu senti um pouco
eu senti falta, claro, de quase tudo que está no livro ali no filme. Senti falta no filme de quase tudo que está no livro. Mas eu gostei de algumas transposições, que nem a gravação dos vídeos. Isso eu acho que deu um suporte legal para os personagens. Foi que nem, falando de Philip K. Dick de novo, como fizeram a adaptação do Homem do Castelo Alto para a Amazon. Né? Que lá não é o Homem do Castelo Alto, que se trata de uma realidade. O cara descobre um livro, né? Só recapitulando a ideia, onde é uma realidade ali onde o eixo ganhou, então o mundo está dividido ali entre Japão e Alemanha. Estados Unidos nazista com Xing, assim, é muito interessante. E aí ele descobre um autor de um livro de uma ficção alternativa onde os Estados Unidos venceu a guerra. E na série da Amazon eles também adaptaram para isso. Ele descobre uma série de TV onde a metalinguagem. Ele usou a metalinguagem do jeito. Então acho que é isso que tentaram fazer ali no filme, né? Assim, que eu achei bem... enfim, eu desviei totalmente do assunto, mas eu acho que... Mas me lembrou de uma história também, que você perguntou da construção, né? Como a gente escreve. Era isso. E a questão de ser personagens femininas. Porque o filme mostra amante, mostra umas coisas que não tem, ou a importância do marido, que é meio que para justificar por que é uma expedição de mulheres. E eu lembrei de uma história que é real, que eu descobri essa história pesquisando para o meu livro, porque é um livro sobre mergulho, e eu descobri essa pesquisadora, chama Sylvia Earle, que ela é uma pioneira do mergulho, né? Ela foi a primeira pessoa a descer com um traje de mergulho a 300 metros de profundidade. Estava grávida, inclusive. E ela, nos anos 60, a NASA fez uma série de estudos, uma série de programas, colocando pesquisadores no fundo não no fundo do oceano, a 15, 20 metros de profundidade, para testar como seria ali o comportamento das pessoas sob aquelas condições. E fez a Tectite 1, o nome da expedição, e teve uma segunda edição dessa expedição que chamou Tectite 2. E era apenas com mulheres. Essa Sylvia Earle era uma das pesquisadoras e tinha bióloga, tinha engenheira, enfim, compartilhando aquele espaço, fazendo pesquisas ali sobre o comportamento dos peixes, comportamento dos corais, enquanto elas também estavam sendo estudadas, né? Foi, inclusive, a primeira missão da NASA a incluir mulheres. E eu estava contando isso no bate-papo sobre o meu livro e falando, né? Porque foi um dos pontos de pesquisa que me inspirou a criar a AURES, né, que é a estação onde acontece a história. E aí alguém me perguntou, mas por que fizeram uma expedição só de mulheres? Aí eu buguei, assim, porque não tinha me ocorrido pensar por que colocaram só mulheres. E aí, por que a gente se pergunta por que tem mulheres É uma questão de... A mulher tem que sempre se justificar nos espaços. A expedição só de homens, ninguém... Não passaria batido. E o livro é incrível por isso, porque foi até o trecho que você leu, que foi na primeira página, logo no início, ela fala, éramos 4 ao todo, uma bióloga, uma antropóloga, uma topógrafa e uma psicóloga. Dessa vez, a equipe era formada por 4 mulheres escolhidas em razão do conjunto complexo de variáveis que rege o envio das expedições. Ponto. Não se fala mais nisso. Então, foi um acaso, não importa porque eram mulheres, entendeu? Então, o filme tenta tirar um pouco esse mérito ao falar que ela está ali, obviamente, por causa do marido dela, para curar o marido dela, seja lá o que for. Então, essa questão de ter que justificar a presença, se justificar, né, quando é uma mesa composta só de mulheres, mas por que uma mesa composta só de mulheres? Né? E vai ser também um público só, os homens, uma mesa formada só de mulheres, eu nem vão falar de feminismo, com certeza, vão falar, entende? Então, uma mesa só de homens é uma coisa neutra, é uma coisa que você não precisa explicar. Então, isso como autor, isso me afetou muito também, porque as primeiras histórias que eu escrevi, inclusive meu primeiro conto publicado, chama Hipersonia Crônica, o personagem é homem, e ele só é homem porque eu pensei, eu quero colocar ele numa espécie de meio aventura fantástica que eu acho que ele vai ter que ser homem, né? Não tinha me ocorrido ainda, porque
se eu colocasse uma mulher, eu ia ter que... Por que uma mulher? Mas por que não uma mulher? Né? Eu acho que foi o que me modificou a partir de então. Eu vou contar como mulher mesmo. Até quando eu comecei a escrever meu livro, partiu de uma premissa, até inspirada em Lovecraft também, né? Que eu pensei assim, eu quero escrever uma história em que o mergulhador vai ao fundo do oceano, encontra uma coisa que ele não entende e deixa ele louco. E aí eu pensei, por que um mergulhador? Eu vou colocar uma mergulhadora, né? E criei a Corina, que ela também não está ali por homem, ela está ali bem parecido com a bióloga, porque ela está ali por essa paixão, ela é aficionada mesmo por aquilo que ela faz, pelo trabalho dela. Então, acho que a gente não precisaria se justificar, ou uma personagem feminina não precisaria se justificar, ou qualquer autor, homem ou mulher, não se justificar porque criou aquele personagem daquele gênero, sabe? Então... É uma questão que o filme acaba tendo que explicar por que é uma mulher que está aqui nessa aventura. Não, só comentando que ela justifica por causa do conhecimento dela, que ela é especialista em ambientes transicionais, não sei o quê. Então, abrir. Vamos abrir. Vamos abrir para perguntas, senão vocês não vão fazer perguntas nunca. Bom dia, tudo bem? Até aproveitando esse gancho da justificativa, vocês não têm impressão, até no começo, quando você faz a apresentação, você mostra como ela usa essa questão da piscina para fazer um paralelo com o que vai descrever, né? E é interessante que na parte da piscina ela termina usando esse exemplo para falar, não, eu sempre abandono os projetos, quando o projeto acaba verbo, eu abandono, não tem nada que me segure com o que eu deixei para trás. E aí depois você fica em aberto ainda, será que não é uma justificativa, como é um relatório, não é uma justificativa que ela está se dando, né? Agora, em questão ao filme, essa questão de que eles precisam justificar o que no livro não tem essa necessidade. Vocês comentaram a traição. No livro, ela só fala que o casamento acabou. Assim, não precisa. Aí parece que no filme eles têm que falar, não, o casamento acabou porque ela traiu, porque ela foi atrás. Que é uma coisa que não parece ter nenhuma necessidade, né? Assim como por que elas integram a expedição. No caso dela é o marido, mas eles precisam constituir os outros, apresentar logo no começo como sendo personagens quebrados. Uma tentou suicídio, outra é viciada em bebida, a outra está com câncer terminal. Logo no comecinho você já vê isso, que não tem uma necessidade, assim, né? E vocês comentaram também sobre a questão da linguista. Eu não sei, até eu estava pesquisando aqui, eu pensei logo de cara, quando eu li a primeira vez, a história que deu origem à Chegada, que é justamente uma linguista indo investigar isso, né? E você vê, a linguista não foi porque ela teve problemas e saiu. Aí você fica, nossa, mas será que pode ter uma relação? Será que é a mesma linguista? Fica uma coisa. E aí o livro é de 99, né? Então é bem antes, bem naquela época. Aí eu fiquei meio com essa ideia, assim, nossa, interessante, né? Uma língua bem, tá bom, 14 anos Netflix, depois. o universo expandido da Chegada. É tudo universo expandido agora. Vamos fazer assim. Faz rodada de mais de uma pergunta ou vocês preferem? Como preferirem. Mais alguém? Pode ir. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da parte que eu mais gostei na história. Até eu queria usar como fantasia de carnaval, mas acabei não saindo no carnaval. É da torre, do túnel, do farol. Túnel, gente. Né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que, pelo menos, eu também sou escritora, e me tocou muito, né? Aquelas palavras que aparecem e que elas já foram faladas ou elas estão sendo faladas naquela hora, e é uma espécie de criatura e obra ao mesmo tempo. Do criador e a obra. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu acho que isso faz bem parte desse universo que ele criou, que tem uma camada interna que é meio que essa glorificação à linguagem, à literatura. Talvez ele tenha se sentido um pouco rastejador enquanto estava escrevendo o romance, né? Talvez ele se mesclou a essa criatura, porque a gente vai se mesclando com os mundos que a gente escreve, com os personagens, a gente até quando termina dá um certo vazio, um certo oco, porque alguma coisa sua ficou ali. Então, talvez ele tenha
falando até de uma forma mais psicológica, talvez, não sei se é uma coisa que acontece com todos os autores, esse tipo de loucura, mas ele ter projetado nesse personagem essa própria coisa de ficar num lugar, uma coisa meio fechada, uma coisa meio misteriosa, que é um pouco esse estado de se voltar para si para conseguir escrever e ir saindo aquelas coisas que ninguém entende, que é provavelmente o texto antes de mandar para o editor. E eu acho que ele tem aquela criatura meio que representa o que é um autor, um papel de um autor, sabe? E o leitor é aquele que desce esse túnel, esse lugar pegajoso e que não quer, eu quero distância daqui. E, às vezes, para você chegar ao coração da história, ao coração da mensagem, você tem que se jogar, você tem que mergulhar num lugar completamente desconhecido, que é uma ameaça. E o autor está te puxando, venha mais fundo. Então, quando eu vejo comentários do tipo, eu estava até falando para você antes, eu li um comentário de alguém falando sobre esse livro, falando, eu gostei, mas é um livro que você tem que ler com a cabeça aberta. E as pessoas são muito resistentes com a ficção, porque estão acostumadas com a linguagem açucarada do audiovisual, que é estímulo, já te entrega a coisa pronta. E na literatura, não. Na literatura, você que tem que fazer o caminho descendo a torre, né? Então, até essa questão dela de chamar a torre, não um túnel, né? Porque ela começa de cima. Você começa a leitura de uma parte superficial. E você, para avançar na leitura, você vai aprofundando aquilo, até a própria forma que ele constrói, né? A história, ele não apresenta antes o background da personagem, como ela faz para chegar até aqui, não. Já coloca no momento da ação e vai trazendo, aprofundando isso ao decorrer da história, que é uma coisa que o filme também faz que eu não entendo. Por que já não começa também lá na área X? É uma coisa viciada desses manuais de roteiro. Que tem que ter a virada 1, tem que ter a virada 2, e fica meio viciada. Aí tem que mostrar ela toda na escola e toda aquela coisa, o amante, até chegar lá. Então, eu acho que essa criatura, ela tem um pouco desse... Eu pensei tudo isso agora, assim, eu estou viajando total. Melhor aqui no você freestyle, falar. assim. Mas tem... também pensando nisso agora, faz muito sentido. E essa coisa do rastejador e das palavras que vão aparecendo lá escritas na parede são letrinhas de fungos. Tem ali um... Eu acho que é muito o ambiente ali tentando se comunicar, assim, eu quero parecer humano, então eu vou escrever coisas. E aí, eu vou escrever coisas profundas. E quando você olha aquilo no geral, não faz sentido, porque é uma verborragia, né? É uma verborragia do rastejador, aquele que vai... São várias coisas profundas, mas que não significam nada, né? E aí fala assim, sim, ele está conseguindo se comunicar com os humanos, porque é isso. Às vezes as pessoas estão ali... eu gosto muito de aquele momento onde ela fica tentando calcular que eu vou conseguir passar por ele, mas eu não vou conseguir. Aquilo vai te dando um... sabe? É isso. E essa coisa de ter que seguir o manual do filme... que perde tudo isso, né? Porque eles ficam ali na obrigação de explicar tudo. E eu penso que, poxa, se vai sair pela Netflix, é que eu acho que no começo eles não tinham essa ideia de que ia sair só Netflix. Eles tentaram vender para passar no cinema, mas se eles soubessem desde o início que ia para Netflix, chuta todos esses manuais para longe. Ousa, a Netflix está ali justamente para, né? O que eu pesquisei sobre o filme foi que, na verdade, o diretor não quis fazer certas concessões que a produtora pediu, de mexer no roteiro, e aí por isso ficou só lá nos Estados Unidos, né? Acho que passou em 2 países só, e aí foi para a Netflix direto, assim. Ele não quis abrir mão de certas coisas, e aí ficou desse jeito. Então imagina como é que queriam, né, que ficasse. Imagina como seria a versão do cinema de aniquilação, assim, tipo, sei lá. Ia ter uma cena com 2 metralhadoras, tipo, tirando no Ia urso. ter o The Rock como a bióloga. Ia ter... Ele era o amante e ele aparece para salvar ela. No final tudo assim. O The Rock sempre é legal em filme, ver. Então, sério. E trazer informação aqui, Rogerinho. Tem
O túnel, a torre, ele se inspirou por causa de um lugar real em Portugal, em Sintra, eu acho. É só isso mesmo, eu só queria dropar a informação. E Portugal não está usando isso como atração de turismo? Nossa, decepção, né? Nossa. Sigam o Vandermeer no Twitter, que ele é muito engraçado. E eu vi isso no Twitter, na verdade, onde eu moro. Oi, gente. Eu queria fazer um comentário e também saber a opinião de vocês sobre um outro assunto, tá? O primeiro comentário é sobre... Você comentou, você disse, né, que você sente que a bióloga tem muito medo de mudança, né, de transições e tal. Eu já sinto o contrário. Eu sinto que a força reside nela justamente porque ela não olha para trás. Tanto que uma das coisas que eu acho mais bonita na piscina, ela não olha num certo sentido nostálgico, romântico, né, que a gente tem de olhar para trás. A coisa que eu acho mais bonita na cena da piscina não é ela admirando a piscina. É justamente quando ela vai embora e ela fala, tem uns tipos de morte que a gente não consegue, né? Que a coisa estala em você e você não consegue olhar para trás. E eu acho muito bonito porque quando ela diz isso, é como se ela caísse na própria arapuca que ela tinha demonstrado um pouco antes, ou um pouquinho depois, não sei, fiquei um pouco confusa agora na ordem, que ela fala sobre a desolação, né? Sobre esse perigo de você se apaixonar pela desolação, para você começar a encontrar essa beleza no fato de você não poder fazer nada, né? Que acho que aí está muito da chave da personagem se integrar tão bem, dela conseguir entrar tão bem ali, porque ela, num certo sentido, ela não é aniquilada, né? Ela acaba se adaptando, se absorvendo. E eu acho que está tudo dentro dessa roda, né? Gira em torno disso. Eu acho muito bonito. Isso me leva ao ponto que eu queria que vocês comentassem um pouco, vocês também perceberam isso, se tiveram essa percepção, que é o papel dela como uma agente que dissolve essas categorias. E eu acho isso muito interessante porque ela é uma bióloga. Então, a função dela é categorizar, é isolar e entender como que essas categorias de animais, né, de coisas se diferenciam entre si em comportamentos. E, ao longo do discurso dela, ao longo do diálogo do livro, tem 2 pontos que me chamaram muito a atenção. Assim, um momento é quando ela volta para o acampamento e ela descobre que a topógrafa destruiu o acampamento inteiro. E a forma como ela narra isso, ela fala, a topógrafa se tornou uma assassina em série de objetos inanimados. Então, assim, como que um objeto é assassinado? Como que ela dissolve, né? O que o inanimado pode ter de ação, ou sofrer de ação nesse caso, eu acho muito interessante. E ela faz isso uma segunda vez, quando ela está falando dos poços, né, que ela observa, e da familiaridade que ela desenvolveu com seres que vivem ali. E ela fala, eu conheci eles tão bem que eu poderia, se um deles cometesse um crime, eu poderia reconhecê-los numa linha, né, dessas de acariação, né, e eu acho muito interessante, tanto porque as 2 imagens giram em torno do crime, né? Então tem uma questão bélica, uma questão da violência, tipo, imaginar que, sei lá, uma anêmona poderia matar alguém, alguma coisa assim, é uma ideia muito interessante. Mas acho que nas 2 passagens, ela começou a fazer o que o ambiente faz, né? Que é dissolver um pouco isso, que é quebrar essa barreira entre o que a gente espera do que é animado e inanimado, do que é racional, do que é irracional. Então, eu acho que, nesse sentido... E eu acho muito bonito porque eu acho sutil, né? São 2 passagens em momentos diferentes que fazem isso de uma forma muito sutil. Mas eu queria saber o que vocês acham disso. A sutileza está justamente na coerência de que ele vai construindo essa personagem, porque tem esse ponto aqui, você vê que faz sentido com o que ela fala. Isso que você falou dela não olhar para trás, para mim, só reforça essa minha ideia de que ela não foi atrás do marido. Foi uma coisa que ela já superou, pronto, agora ela quer ir adiante. E isso de se mesclar o ambiente, que ela fala que se você se apaixona pela desolação, ela te coloniza, né? Uma coisa que te coloniza de fora para dentro. Então, eu acho que ela vai... por mais que ela seja fechada com as outras, ela é completamente aberta para essa percepção do mundo assim, ao redor. Que eu acho que é o que torna... mais do que ambientação num lugar selvagem, né, num lugar da natureza, mas esse horror ecológico no sentido de que a personagem, essa fronteira entre a consciência humana e a consciência do orgânico que nos cerca começa a se borrar. Então,
Não é por... Aí que tá. Será que ela foi... A gente vê isso, possuída, abduzida? Ou, na verdade, ela só está voltando para um estado de consciência que deveria... Que é o que encontrado nos seres vivos, né? Que eu acho que a gente perdeu isso. Por mais que a gente tenha consciência, a capacidade de criar e de fazer coisas, essa nossa capacidade teve um custo, que foi a separação dessa consciência do maior, do todo. E eu acho que a personagem, quando ela volta à área X, eu acho que ela, na verdade, está voltando para casa. Por mais que seja um ambiente alienígena, eu acho que ela está voltando para casa, para algo que é dentro do âmago dela. Que é a piscina, né? Ela está voltando para lá, finalmente. E ela virou uma das ranzinhas da piscina, na verdade, né? E o marido virou outro bichinho da piscina também. Então, eu acho que, se ela fosse cristã e acreditasse em céu, eu acho que ela foi para o céu na área X. Nossa, sim. Foi arrebatada. Não, nada a acrescentar, isso foi muito... Eu também, eu acho que ela... Isso que você comentou, justamente, porque, na verdade, você disse que ela, na real, não tem um medo da mudança, né? Ela, justamente por ela se adaptar bem a isso que... Mas eu não sei o quanto a gente se força a não ter medo, a conviver com o que a gente teme, assim, né? Eu não sei. Pode também não ser. Isso tá dependendo muito. É legal essa diferença, inclusive, né, da gente tirar vários significados disso. Um livro que deixa tanta margem, né, para a gente construir os personagens, justamente por você não dar a aparência, não dar o nome, a partir daí é muito legal porque, poxa, a bióloga de cada um ali tem um background muito diferente, tal. Isso é muito bacana. Mas eu acho que é perfeito o que a Aline disse, e justamente sobre ela tá muito pé da vida do marido, que nunca ligou para essas coisas, ter uma visão mais ampla do que a dela. Ela está indo justamente falar assim, não, como assim? Como assim ele viu tudo isso? Eu estou indo também. Eu não acho também que ela está indo atrás deles e tudo, sabe? Então, é algo que se perde no filme, né? Mas só isso, assim, que eu queria... A gente vai ter que superar o filme, né? Vamos... A gente vai ter. É um filme que deu tanta raiva que a gente não consegue parar de falar. Então, talvez eles tenham feito algo bom por isso. Sabe que eu não consigo... Eu estou tentando defender o filme agora. Eu não consigo odiar o filme. Eu não consigo odiar, assim. Eu não senti tempo perdido assistindo, aquela sensação de coisa, mas é só quando você compara com o livro. Se não fosse... Se eu tivesse conhecido esse filme, eu ia falar assim, é um filme estranho, mas ok. Não ia assistir de novo, nem nada. Mas é legal. Acho que foi o Samir Machado, uma vez a gente estava conversando e ele comentou, na fantasia, quando tem... Eu gosto de ver todo filme de fantasia, que mesmo se ele for horrível, você sai com belos visuais, né, na mente, sabe? Você presenciou cenas bonitas, assim, tal. E o que eu acho até que o filme não usou tanto. Eu queria ver mais da área X, eu queria ver mais paisagens absurdas e tudo. Mas é isso, às vezes sai um filme, tipo Dungeons & Dragons com Jeremy Irons, é horrível, mas tem umas cenas bonitas e fala, legal, serviu para isso. Então eu acho que o filme, ódio eu não tenho, assim, mas é que é tão perto, Ajuda só a construir um repertório visual, assim. Gera conversa legal, isso é bom. Assim. Uma coisa que ninguém comentou, né? Quando eu vi o trailer do filme saindo, eu achei que ele parecia muito Uma Viagem de Daime. E o livro parece mais, né? Então, eu não vi o filme ainda, nem vou ver, porque vocês estão falando muito mal. Veja. Tá bom, vou ver e falar mal, então. A gente se une, filme horrível. Enfim, mas ela vai, então, para um lugar na natureza e fica louca pensando na vida, né? Igual no Daime. Então, uma coisa que eu pensei também é que, às vezes, tipo, ela desce nos lugares e ela vê que as coisas que ela está vendo, só ela está vendo, ninguém mais está. Então, o que eu tive a impressão é que não dá para confiar nada nela, porque, às vezes, ela está ficando louca. Eu tive muito essa impressão, ela está enlouquecendo e ela está se mesclando aquilo, e a área X é muito ela. É um lugar que é completamente hostil e as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, mas ela é muito viva, né, e tal. Do mesmo modo que ela é.
Então, ela meio que entrou na área X, não para encontrar o marido nem nada, mas para se encontrar mesmo. Foi o que eu entendi como a história. Então, eu queria saber se vocês viram a mesma coisa ou não. Eu acho que isso é o que gera a identificação. Sendo um homem lendo, sendo uma mulher lendo, a gente quer ler protagonistas de fato. E a gente se imagina como protagonista da nossa vida, né? A gente não é coadjuvante porque está vivendo em função de uma outra pessoa. Então, isso é o que torna tão verdadeiro. Assim, você consegue se identificar tanto, porque todo mundo está numa busca por autoconhecimento e por entender o mundo da sua própria perspectiva. Então, quando você se projeta na bióloga, você consegue viver isso. Acho que até porque a criança em si é uma potencial bióloga sempre, né? Está sempre observando. Todo mundo tem uma história de piscina para contar, não uma história de piscina, uma piscina como a dela, mas uma história de observar os seres vivos, de ter uma coleção de insetos, de, sei lá, ter algum bicho, pegar algum sapo, alguma coisa assim, tem alguma história. Então, o biólogo, essa imagem, né, essa entidade bióloga que ela está representando, eu acho que ela consegue conversar com a criança interior de muita gente, assim. Então, eu não sei nem porque eu comecei a falar agora também. Não, mas eu lembrei da minha história de piscina, que não é uma piscina de fato, mas foi o dia que eu... Desculpa, gente, eu desviando do assunto, mas é porque eu lembrei da minha história de piscina e eu acho... É muita aniquilação isso, porque eu estava em casa e tinha um pedaço de frango na frente de casa, assim, tipo, caído, assim. Alguém comeu uma coxinha, caiu um pedaço desfiado. E aí as formigas começaram a levar pedaço de frango. Caralho, eu vou comer frango! E aí elas começaram a levar, e aí tinha a entrada do formigueiro, elas começaram a roer em volta do frango, assim, pra ele passar, porque ele não passava. E eu fiquei a tarde inteira observando as formigas e falando assim, eu li em algum lugar que a carne humana se assemelha a frango, então elas podem, se eu cair aqui, bobeou, eu também... Quanto tempo eu demoraria para ser roído, para passar ali pelo formigueiros e tal? Eu tinha, sei lá, eu tinha 9 anos. E eu fiquei muito pensando nisso, é muita aniquilação. Foi minha piscina, foi olhar o formigueiro. Tem uma partezinha aqui, acho que é no último capítulo, que ela fala aqui, uma piscina, uma praia rochosa, um terreno baldio, uma torre, um farol. Essas coisas são e não são reais, existem e não existem. Eu as refaço em minha mente com cada novo pensamento, cada detalhe que é recordado, e cada vez elas são ligeiramente diferentes. Às vezes são camuflagens ou disfarces, outras, algo mais fiel. Aqui ele meio que une tudo numa coisa só, né? Todas as passagens dela nessa coisa da área X. Sim. Nada a acrescentar, gente, perfeito. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? A gente esqueceu de abordar, a gente falou que ia falar de algumas coisas e eu queria saber até o que vocês acham, porque para mim, agora eu fazendo pergunta. Para mim, assim, eu mergulhei mesmo no livro, até comentei com a Aline antes de começar que eu estava me achando a bióloga, eu saía na rua, ficava olhando passarinho, olhando planta, olhando tudo, mudei de profissão assim durante o período em que eu li o livro, tanto que eu precisei parar de ler o livro de vocês e comprar os outros para saber o que acontecia. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que foi entrar no YouTube, não sei se alguém tem essa mania de entrar no YouTube para ver resenha de livro. E a primeira resenha de livro que eu vi, a menina começou detestando, né? Até comecei que ela detestou o livro, ela falava que tinha muita descrição, isso, aquilo, tal, até que no final ela fala, parece Lost. Aí parece que uma luz acende na cabeça dela e ela vê que ela não detestou tanto assim o livro. E aí eu fiquei pensando que parece que as pessoas têm um certo estranhamento com duas coisas. Livros que falam muito de natureza. A gente está acostumado muito com coisas urbanas, principalmente as pessoas urbanas. E todos esses vídeos que eu vi eram de pessoas muito mais novas do que a galera que está aqui, que eu percebi que parece que é um público que está lendo esse tipo de coisa. Então, eu queria que vocês falassem sobre a importância um pouco dessa coisa de você falar de... Já que a gente está falando de 500 mil nomes lá que o George deu para horror ecológico, ou coisas do tipo. E outra coisa que foi que eu acho que eu mergulhei muito no livro, por o livro ser parecido com um diário. E aí eu queria saber o que vocês acham de usar isso como uma tática de narrativa, assim, de você ter um personagem contando a história e aquela coisa meio Lovecraft mesmo. E ter essa sensação de que ela está enlouquecendo ou não está enlouquecendo. Ela está hipnotizada ou realmente ela está imune à hipnotização e todas as outras foram hipnotizadas.
Você não confia nela, mas você também não pode confiar nas outras que estão hipnotizadas. Então, você confia em quem nessa história? No Jeff? Desculpa, ela dá a justificativa da hipnose. Ela está hipnotizada, ela não vê o que eu vejo. Então, você confia em mim, eu sou narradora, então tudo bem. Mas você comentou agora da questão da história do Lovecraft, o pessoal falaram, algumas dessas análises falavam, lembram muito a cor que veio do espaço. E agora você falando, e essa questão das descrições, me lembra também nas Montanhas da Loucura, porque uma das reclamações que sempre você escuta é legal, mas ele descreve tanto uma expedição no Ártico, com aqueles detalhes, eu não gosto daquilo. Mas tem uma coisa interessante que no livro, em um dado momento, você acompanha a espiral dele pela história e ele fala, nossa, quando ele vê uma cena de massacre, que uma raça serva mata o criador e tal, ele fala, nossa, meu Deus, que coisa horrível, eles eram humanos como nós. Assim, você fala, opa, peraí, eles acabaram de matar a sua expedição e você está agora com simpatia? Então tem esse processo também, né? Então parece uma certa semelhança, né? Pelo menos o processo. Eu acho que eu posso começar só falando sobre essa parte dele parecer um diário, se isso aproxima a gente. E eu acho que esses momentos de não estou falando que isso chega a ser infodump, assim, mas tipo, esse excesso de informações ajuda a gente a encarar aquilo como rotina do personagem. Quando aquilo vai se tornando, tipo, assim, para você, entendi, você fala assim, mas essa é a rotina do personagem. Então é legal que depois você tem o massacre ou o susto e que quebra isso. E aí é que entra o insólito na história. Sei lá, pelo menos eu vejo como uma coisa de aplanar o terreno para você depois chegar de fato com a fantasia, com o horror e tal. Mas eu gosto desse formato do livro. Eu acho um dos meus preferidos nessa levada é o Tropas Estelares, do Robert Heinlein, que é um diário de campanha ali tudo, e outro livro que não tem nada a ver com o filme. Né? Na verdade, Aniquilação é uma cópia fiel, se você é uma adaptação fiel se você for comparar o Tropas Estelares lá do Paul Anderson com o livro. Mas ele tem esse diário de campanha ajuda a gente a se aproximar do protagonista ali do Heinlein, e eu acho que da bióloga também. E engraçado, eu não duvidei dela em nenhum momento. Eu não duvidei. Depois do momento onde ela desperta, para mim ela é a âncora na realidade, por mais que a realidade seja mais assim, ela que você começa a ficar com a ojeriza da psicóloga, assim, cara, como que ela pode fazer isso? Não sei se ela foi mandada fazer isso, mas como você pode alienar alguém desse tipo e tal? Então, assim, eu não acreditava mais em ninguém. Para mim, ela era assim, o que tiver ali, tô contigo aí, bióloga. Esse é o poder desse tipo de narrativa, né? Você acreditou nela e se você tivesse lido o diário da topóloga, você ia pensar outra coisa. Exatamente. Tem que lançar todos os diários agora. Todos os diários. Sim. Enfim, era isso que eu acho que essa questão do diário tem a questão da gente se identificar, mas é também acho que ajuda o autor, porque já estabelece, você vai ver essa história do ponto de vista desse personagem. Lembrei de Frankenstein também, né, que é alguém contando essa história que viu aí. Então, assim, dá uma justificativa de quem está contando e por que está contando. Então, eu acho que isso do ponto de vista, né, do artesanato de fazer história, é o ponto de partida para o autor contar a história. Ele tem que entender quem está contando, por que está contando, para ele próprio entender o que ele vai contar, o que vai ser, o que é um fato e o que é uma interpretação daquele ponto de vista. Então, mesmo quando é um narrador em terceira pessoa, às vezes ele se mescla. A tendência é esse narrador em terceira pessoa, se mesclar à visão de um personagem específico. Então, por mais que seja em terceira pessoa, às vezes não é um formato de diário, mas está tão mesclado à perspectiva daquele personagem que também você não sabe se aquilo é verdade, se não é. Você se questiona porque você está vendo claramente que é do ponto de vista daquele personagem. Então, acho que a questão do diário aproxima muito essa coisa de narrar em primeira pessoa, e também é um certo atalho para o autor, assim, já não ficar especulando quem está narrando, não, é essa personagem. Pronto, vamos para a história, que é o que interessa.
Alguém aqui odiou o livro? Porque quando eu vi esses vídeos no YouTube, a maior dificuldade era encontrar alguém que tinha gostado do livro. E aí era um monte de gente mais jovem que tinha odiado, e eu senti que essa coisa do diário, de descrever muito o que está acontecendo, era o ponto em comum das pessoas que não tinham gostado. Elas achavam descritivo demais. Aí eu pensava assim, esse povo não leu Senhora. Tipo, Guarani ou coisas do gênero. Como é que eles... né? Porque é muito descritivo, assim. Aí, como vocês escrevem, eu queria saber o que vocês consideram que é tendência agora, a opinião de vocês para a literatura fantástica, já que entrando no fechamento. Vocês que estão fazendo livros novos, tendência, quando fala projetos novos. tendência, a gente pensa em futuro, né? O que vai aparecer no futuro. E isso eu acho que eu não posso dizer, porque seria meio cartomante, assim, seria meio horóscopo. Você não quer classificar que nem o Jeff, para depois você classificar e falar que vendeu muito? Eu não sei se dá para pensar em... Eu penso em tendência em questão de tender, né? De uma coisa de padrão. Um padrão que a gente está observando no momento. E eu acho que o padrão que está se observando no momento é que esse cenário de ficção fantástica, né? De ficção... Não gosto dessa coisa de ficção de gênero, né? Porque a outra ficção é a ficção de verdade, né? A literatura contemporânea. Como se a gente que escreve ficção fantástica não fosse contemporâneo. Em que tempo que a gente está, pelo amor de Deus? Fora do espaço-tempo. Então, eu não sei antecipar tendências. Eu posso fazer uns exercícios de especulação, mas a gente olha muito para o presente, né? Então, de repetição de padrão, eu acho que o que está se formando agora é um início desse movimento, dessa discussão, de produção, de leitura e de discussão de literatura fantástica. A Fantástica 451 é um exemplo disso, de uma iniciativa que vem nesse sentido. Mas eu acho que acho que a gente ainda precisa de mais dados, né? Tem um estudo da Regina, eu não sei falar o sobrenome dela, De Castagni, da UNB, que ela fez sobre a representatividade, quem é o autor e o personagem da literatura brasileira. Esse tipo de estudo tem que ter continuidade, para a gente ter fazer um tracking, né? Tipo, a gente rastrear e ver o que está acontecendo, né? De repente, fazer um estudo desse mais voltado para a literatura fantástica, entender quem é o público, o que eles esperam. Por exemplo, essa questão de não gostar de descrição, de onde vem isso? Com que tipo de literatura, então, essas pessoas estão buscando, estão esperando? Então, acho que é um momento agora de debater e de coletar esses dados, né? Eu, como autora, eu não estou preocupada com esse tipo de para onde vai, porque eu tenho que seguir a tendência. Até quando eu escrevi o meu livro, eu fiquei muito em conflito porque eu não conseguia classificar ele enquanto eu estava escrevendo. Eu não via ele como ficção científica, que foi um rótulo que algumas pessoas dão, outras pessoas não dão. A editora deu por motivos óbvios de classificar num selo, mas eu não pensava nisso, assim, até porque a ciência é uma coisa secundária na história e eu gosto de ler como é Aniquilação e eu busco escrever o que eu gosto de ler, então eu escrevo baseado em personagens, baseado em dramas humanos. Então, eu acho que a literatura fantástica, o que está se movendo agora, temos nomes contemporâneos, né? É importante falar isso. Está sendo produzido agora. Porque a gente sempre fica muito no Cadi, que está virando série, está na Exato. moda. Parece que as pessoas estão descobrindo coisas antigas, mas o que tem de novo, né? Exato, o que está rolando agora. Então, enquanto eu estou escrevendo, eu não penso nisso. Em que gênero se encaixa, isso aí vem depois. Então, talvez por isso eu não consiga antecipar coisas, porque eu acho que eu não quero levar a minha escrita baseada nisso, em mercado ou até mesmo porque eu acho que o inconsciente da gente é tão conectado, né? Essa coisa de eu ler um livro e ver, cara, mas isso tem muito em comum com o meu livro, porque essa coisa da perda, esse sentimento da gente estar destruindo algo ou de algo que está sendo modificado e que está se perdendo e está fora do nosso controle, é um sentimento que existe em cada um de nós. Assim. Então,
esses movimentos se criam porque vai acontecendo naturalmente das pessoas indo contando histórias que tenham a ver com o sentimento de determinada época, de determinado lugar. Então, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Não sei nem se é possível mecanizar e de conduzir para um lugar específico de uma produção artística. É uma coisa que o que a gente consome de referências e o que a gente devolve já vai estabelecendo naturalmente esse caminho. Eu também... Eu já fiz mais esse exercício de tentar prever tendência e alguma coisa quando eu era mais atuante no mercado editorial como editor ou no comercial de editoras, tal, que eu atuei por um bom tempo, mas agora eu estou focando em escrever. E nessa parte de focar na escrita, o que eu quero escrever, eu também estou tentando não surfar nenhuma linha de previsão aí do que pode acontecer. Porém, eu acho que eu encontrei uma forma de trabalhar. Assim, eu já sabia que ia ser difícil, viver de escrita é difícil, sim, mas eu preciso. Então eu prefiro viver de escrita, inclusive escrevendo algumas coisas que eu não tenho tanto tesão assim, de escrever, mas pelo menos eu estou escrevendo e não estou... eu estou fazendo o meu horário, enfim. É difícil, então eu faço muito ghost, faço coisas do tipo. Então, tentar prever uma tendência me ajuda a sobreviver, a pagar meu aluguel. Então, por exemplo, o Ordem foi um caminho totalmente diferente para eu conseguir, para esse livro existir, porque eu fui procurado para um projeto e aí eu criei, já existia um argumento do que fazer e eu criei a narrativa desse universo, escrevi o livro, tal, enfim, e é muito louco. Se não tivesse num bom momento para a literatura fantástica, esse livro, a Comic Con Experience e a Intrínseca, não teriam procurado fazer um projeto desse tamanho, que foi muito bacana. Então, eu acho que quando você vê empresas olhando na direção da fantasia, e não só nós aqui que nos reunimos no sábado de manhã para falar de ficção científica e fantasia, que é uma coisa que a gente gosta, né? Você fala, tá, então o cenário está fértil, eu acho que vai melhorar. Se começarem investindo bastante, vai melhorar e com isso também eu acho que a gente vai ter acesso. As editoras começam a olhar mais, surgem editoras como Amor Branco, sabe? Nesse momento que é incrível. Que trouxe a Octavia Butler para o Brasil. Butler, cara. Demorou décadas para trazerem essa mulher. Né? Então, eu não sei se o mercado enxerga com tantas nuances de a fantasia, o cyberpunk ou não sei o que. Eles olham como ficção científica / fantasia. O que, no final das contas, de uma outra maneira, por um outro viés, a gente também, que a gente escreve, a gente quer contar a história e depois a gente vê como que a editora vai classificar. Né? As histórias que eu quero contar são completamente... Eu tenho 2 livros que eu sou louco para lançar, mas eu também sei que ele exige gaveta e ele exige mais experiência minha também. Tem livro que eu tentei publicar em 2014 que a editora chegou e falou assim, Felipe, que começo ótimo, que final, o que aconteceu? Você usou drogas? O que aconteceu? Então, eu falo... Eu não sei classificar esse livro, por exemplo. Mas está lá e uma hora vai ter um momento. Enquanto isso, eu tenho projetos na fila para fazer. Isso é ótimo. Eu estou movendo e o mercado está pedindo por coisas do tipo, sabe? De qualquer forma, eu acho que... Então, fazendo aí um exercício, a tendência é aparecer coisas inéditas aqui para a gente no Brasil, editoras interessadas em criar seus selos voltados para a fantasia e para a ficção científica, e com isso a gente conhecer coisas que eu acho que a gente recebia aqui, o que se assemelha demais a Senhor dos Anéis, o que se assemelha demais a histórias aí que são comercialmente... Blade Runner. É um Blade Runner, um novo Blade Runner, não sei o quê. Ou, na parte... Por isso que eu acho que a literatura infanto-juvenil, às vezes, ela está mais ousada em trazer coisas diferentes, porque não ficou ali só no Percy Jackson, tem muita coisa diferente, sabe? Assim, não ficou naquela fantasia mais formulaica, assim, tudo. Eu acho que tem coisas como, por exemplo,
o Corey, é Doctorov ou Doctorol? Não lembro que é o cara do Boing Boing. Ele escreveu aquele Little Brother e tem o Pirate Cinema e tem... Cara, aquilo tá muito fora de qualquer tendência. Tipo, e eu acho que a Record só trouxe porque na época que foi lançado, em 2013, 2012, 2013, era infanto-juvenil. Se fosse um livro adulto, a pessoa falaria, não, mas calma lá. E hoje em dia eu acho que já teriam outros editores interessados. Ele tem um novo livro que chama The Walkthrough, acho que é um livro do Corey que é mais que é adulto. E Little Brother não teria sido lançado se não fosse infanto-juvenil. Eu acho que as pessoas tinham mais uma tendência a arriscar com questões como representatividade. Eu encontrar muito mais do que nos romances. Não é, Cláudia? Eu não sei se você percebe isso. Tipo, muito mais. E talvez eu tenho certeza que muitas das editoras acabaram depois. Frozen foi um divisor de águas. A gente está falando de Frozen no evento de aniquilação. Let it go. A coisa a personagem não está ali pelo príncipe deu um clique em algumas pessoas, então as editoras começaram também a perceber. Moana também. Moana, sim. E isso vem tudo, eu acho que desse movimento, né? Assim, tal. Então, eu gostaria que a tendência fosse olharem um pouco mais para o que as crianças estão lendo e o que as crianças gostam. Porque essas crianças vão se tornar autores com menos preconceitos, com menos barreiras e com menos... Então, eu acho que é isso que está sendo sinalizado. Eu acho que a ficção adulta, ela está sendo pautada por uma nova geração, né? Então, por mais que muitas das histórias estejam aí há muito tempo e a Octavia Butler lá escondida, que bom que rolou aí um Black Mirror se popularizando e virando até jargão para piada, sabe? Porque agora as pessoas falam, eu gosto disso, tipo a Peppa. Ela é muito adulto. E aí as pessoas querem assim, não, trazer histórias desse... O que é isso aí que é Black Mirror? Tipo, é distopia, não sei o que, não sei, mas eu quero livros iguais, tal. Então eu acho que porque os jovens se movimentam, a gente está... Então, resumindo, não sei. Não sei, mas espero que tudo isso seja um sinal de que a gente tenha mais diversidade em todos os sentidos, mas uma diversidade de universos, né, novos. De universos. Principalmente que tenham a nossa identidade. A gente ainda está descobrindo o que é ser brasileiro, descobrindo o que é a nossa identidade na escrita, porque por muito tempo, e acho que ainda se copia muito porque são as nossas referências, né? A gente se alimenta do que está lá fora, mas agora está uma nova geração que ainda já está se alimentando de coisas produzidas aqui, contemporâneas, de autores vivos que elas estão conhecendo e trocando ideias. E eu acho que isso vai possibilitar, uma base que está sendo construída agora, para a gente poder explorar um pouco mais, como no exemplo da torre, né? A gente está ali na superfície, e agora a gente vai ter que descer e encarar o que é ser brasileiro, e o que significa escrever ficção fantástica brasileira. Porque eu acho que isso a gente pode contribuir para o mundo, porque o que os outros leitores de várias partes do mundo talvez queiram entender que aqui a gente não é um monte de pássaro exótico, né? A gente tem histórias para contar também. Então, total, a gente já vive, né? Eu acho, eu adoro, inclusive, como a Aline consegue trazer meu foco de novo para para aniquilação, inclusive. Mas essa coisa do brasileiro, a visão do brasileiro para escrever ficção é que nem os livros do Max Malman. São livros sobre como que chama? O Centésimo de Roma e a continuação, As Mil Mortes de César. É uma coisa que o Christopher Castro Smith fala, assim, porque eu adoro o Chris, ele é um texano que escreve sobre folclore brasileiro. Cara, incrível. Ele mora aqui e tal. Mas o Chris sempre fala, é um livro sobre Roma, mas a gente só está vendo... O Max é a única pessoa que poderia contar sobre Roma com esse viés tão brasileiro, tão com nosso humor, com nossa coisa. É o que eu busquei fazer na Ordem Vermelha. É um universo ficcional, uma cidade que não existe,
A estética definitivamente não é que nem a minha outra série, que é Infanto Juvenil, que é sobre folclore nacional. Sim, aí é uma fantasia urbana no Brasil com folclore, mas o Ordem, ele é um olhar brasileiro, o olhar nosso, o olhar do proletariado num universo fantástico. Tipo, como que é a periferia de um reino, de um reino fantástico? Como que não é uma história de ascensão de um príncipe em busca de honra, não sei o quê. Não, são os fudidos. São os fudidos. Eu queria o olhar do fudido na coisa assim, sabe? Tipo, a gente está muito ferrado aqui, cara. A gente está muito cercado por... E um Terak está ali cercada por muros e esse sentimento claustrofóbico de ser brasileiro no ano de eleição, ou se aproximando de um ano de eleição, sabe, assim, com tudo isso rolando, com essa coisa pendendo tanto para um abismo que a gente está, assim, sabe, Mas isso é matéria-prima, a gente come um absurdo no café da manhã, sabe? A gente que é normal a fantasia. Então, é nosso domínio. Então, como que a gente vai ignorar isso e escrever só se influenciando pelos a gente sempre é influenciado pelos grandes, mas porque todo o meu universo tem que ser baseado na visão que o Asimov tem, na visão que o Tolkien tem, na visão... Cara, olha para o nosso cotidiano e traz isso para a ficção. Eu espero muito que seja uma tendência, e eu vejo que é o que está rolando. As pessoas estão trazendo, sabe? O Brasil está na narrativa. Pode se passar em outro planeta, pode se passar na construção da muralha da China, mas é o olhar brasileiro na narrativa. Você não precisa abrir mão disso. É uma coisa que está acontecendo com o afrofuturismo, né? Finalmente as pessoas... Sim, nossa, quando você vê Janelle Monáe lançando um álbum ali que todo... É incrível a ambientação muito Black Mirror que ela está dando para o Dirty Computer e tal, e ela já vem contando... Eu sabia um pouco da história da Cindy lá, que é ela é no segundo episódio do Electric Dreams, tem Janelle Monáe, gente, vejam. Ela é... E como ela está interessada em trazer isso para música pop, enfim, para cultura pop, né? Tudo, é muito... são bons augúrios, assim, sabe? Então eu fico... Rápido, me corta antes que eu desvio de novo do assunto. É isso, alguém tem mais alguma coisa? Então é isso, eu queria agradecer a Aline, o Felipe, o George, que ficou até tarde fazendo o textinho dele. Rapaz. E todo mundo que veio sábado de manhã, de novo, a gente fazendo evento na emenda do feriado, está virando uma tradição. E queria pedir para todo mundo que está aqui, as pessoas do futuro, como diz a Ana, que vão ver o vídeo depois, para entrar lá no Fantástica com K, 451.com, WordPress, agora não lembro mais o endereço, wordpress.com, e ver lá a chamada, porque é justamente do que a gente quer falar nessa edição, é sobre as tendências do futuro, o que as pessoas estão enxergando para a ficção fantástica daqui para frente, literatura fantástica. E pode dar spoiler do próximo evento? Pode. Então, ela já citou aqui, eu não lembro a data, sou péssima com datas, mas a Tapera vai colocar certinho no site. O próximo evento, obviamente, a gente não podia deixar de falar sobre isso esse ano, é sobre Frankenstein. Vai ser com a Débora mediando, e eu esqueci os convidados já, porque eu sou muito Alzheimer. E Claudinha Fusco. Claudinha. E a Kelly Cristina do Lado Negro. Então, venham, provavelmente final de junho, não lembro a data certinha. A gente vai descobrir qual o feriado de junho. Provavelmente a gente vai fazer isso no Corpus Christi. Então, acordem cedo, venham. E muito obrigada a todo mundo que veio aqui hoje. Dia 26, com certeza, feriado de Corpus Christi. É no feriado, tenho quase certeza. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu de fora, quem vai assistir depois. Obrigado a todo mundo. Comprem o livro da Aline, muito bom. Eu tô com o meu livro aqui, quem quiser comprar. Comprem o livro do Felipe. Eu não li, tenho. mas eu tenho certeza que é muito bom, porque o RuPaul tá lá dentro há dias sem reclamar. Legal. Também tenho aqui alguns, eu acho. E a gente está pensando, não sei, é uma ideia que a gente jogou se vocês quiserem já se adiantarem e ir lendo, talvez no final de todos os eventos a gente volte para falar das continuações. A Thalita ficou aqui se contendo o tempo todo porque ela conseguiu terminar a aceitação ontem, e eu estou quase terminando. E, sei lá, talvez vocês consigam ler e voltem para a gente falar dessa continuação. Tá, já topei. Vai ser o primeiro debate, trilogia de debate. Trilogia de debate. Adorei. Porque muda bastante coisa, gente, sem dar spoilers. Né? Não, eu imagino. Eu tô com muita vontade de já... Continua.
Continua muito bom. Eu achei que continua muito bom. Tem umas diferenças que não é um spoiler, mas assim, você não vai acompanhar a bióloga no segundo livro, você vai acompanhar outra pessoa, mas é muito bom, por isso que chama autoridade, já dá para imaginar quem você acompanha. E aí no Aceitação é um pouquinho diferente, muda para uma coisa meio Game of Thrones, assim, de cada capítulo um personagem. Você para de acompanhar uma pessoa só, você vai acompanhando várias pessoas, mas segundo a Thalita, você vai ter explicações e não ter. Então é isso. Não ter. Assim que quando o Jorge chegou e falou do evento, e aí eu comecei a conversar com a Aline sobre que você ia ler, né? A gente estava falando sobre, e a gente falou, a gente podia fazer um formato, né? Você só assiste o filme, eu só leio o livro, e a gente chega aqui e a gente fica, what? Acontece isso? O quê? Aqui, você vê duas pessoas. Duas histórias diferentes, ainda bem que a gente não fez isso. E a gente ia ficar aqui o tempo todo assim, mas você assistiu a mesma coisa que E eu espero que no próximo venham as pessoas que não gostaram, pra gente poder conversar com essas pessoas que não gostaram. Vamos direcionar a chamada... Você que não gostou de Arlequinação, vem. Então, se você não gostou de Arlequinação, venha no próximo evento. Mas se você gostou ou não gostou de Frankenstein, venha no próximo evento. Legal, gente. Obrigado, galera.